Papai Noel reencontra a irmã em uma noite inesperada de Natal. Quando a mãe de Carlos Antônio e Maria Alice morreu, foi um processo muito difícil para os dois. Talvez antes disso não tenha sido uma situação fácil para a família. Afinal, o câncer consome não só a pessoa que ele está afetando diretamente. O medo de perder a mãe tomou conta dos dois irmãos que se desdobravam para ajudar como podia a mãe, que estava num período muito difícil. Revezavam entre trabalho, as famílias e os cuidados com a mãe enferma. Acontece que a vida de Carlos já não era mais uma vida muito fácil. Depois do terceiro filho, tinha que trabalhar o dobro para tentar sustentar a casa. E os meses que sua mãe passou doente foram meses em que ele tinha que se esforçar além das suas forças para conseguir dar conta de tantos compromissos. Quem olhasse do ângulo dele veria o tanto que ele se esforçava. Suas horas de sono estavam extremamente resumidas. Além de tudo, o nível de estresse da situação que estava passando o fez suportar uma insônia que lhe detonava as forças. Tanto estava lhe afetando toda aquela situação que estava além das suas possibilidades físicas, mentais e emocionais que chegou a perder alguns compromissos com a mãe, deixando de levá-la ao médico 2 vezes e chegando atrasado em outros compromissos, deixando a mãe desacompanhada, o que começou a gerar muitos conflitos com a irmã Maria Alice, que morava com a mãe e dedicava grande parte do seu tempo aos cuidados com ela. Embora a mãe estivesse sempre muito compreensiva com o filho, que se esforçava para dar conta de tudo que estava acontecendo na sua vida, seus filhos pequenos, seus 2 empregos e ainda os próprios cuidados com ela, a irmã acabava sendo sobrecarregada pelas faltas do irmão, tendo que às vezes se atrasar para o trabalho, e o pior foi quando o irmão deixou de levar a mãe aos exames médicos. E na cabeça dela, aquilo só fez piorar o quadro da mãe. Os conflitos entre os dois foram aumentando, ao ponto de só conseguirem se falar quando precisavam resolver algumas coisas da própria mãe. E mesmo assim, o clima não estava nada sustentável para eles. E mesmo ele tendo se esforçado para cumprir com toda a sua parte, aquela situação entre os 2 irmãos tinha chegado a um ponto de gravidade que, mesmo com a interferência da mãe, para tentar acalmar os ânimos dos dois, não foi suficiente para que fizessem as pazes. Com a morte da mãe, a relação que já estava de mal a pior entre os irmãos tomou um rumo de rompimento definitivo. E se não discutiram no velório mesmo, é porque estavam tão cansados e tristes que acabaram por deixando o silêncio abrir o vão que existia entre eles, aprofundando-se as feridas e afastando definitivamente os 2 irmãos. Eles nunca imaginaram que passariam por uma situação de separação tão difícil em relação à mãe, nem muito menos que o clima de tensão entre eles fosse ficar tão acirrado que até as questões de herança foram difíceis de serem resolvidas. A irmã realmente não o estava culpando pela morte da mãe. Afinal, ela sabia que o câncer não era uma situação fácil e desde o início tinha uma compreensão de que a vida da mãe estava por um fio. Mas estava tão irritada com a situação dele ter sido, em alguns momentos, displicente sob a visão dela, que ela quis dificultar de todas as formas o processo de inventário. E era visível que tudo aquilo era uma revanche dos seus sentimentos confusos em relação a ele. Como o processo de herança havia sido litigioso por causa dos 2 irmãos simplesmente não conseguirem se entender e dialogar sobre todas as questões necessárias, o desgaste entre os dois tomou uma proporção muito maior do que poderiam imaginar. E após meses de advogados, visitas a escritórios de advocacia para debater estratégias e discutir a partilha, os irmãos, sem conseguirem se falar, receberam o que era devido a cada um. E essa foi a última vez que tiveram qualquer contato.
simplesmente se afastaram e foram viver suas próprias vidas. Carlos Antônio tinha muito trabalho para estar perdendo tempo com a irmã que não entendia como ele havia se esforçado. No fundo, estava com seu coração ferido pelas palavras que teve que ouvir dela, pelas acusações infundadas. Ele havia, sim, deixado de atender a mãe em alguns momentos, mas jamais tinha sido displicente. Jamais havia abandonado sua mãe à própria sorte. Ele realmente havia dado tudo o que tinha e se esforçado ao máximo para estar sendo o melhor que podia ser. Mesmo assim, falhou algumas vezes, mas não por maldade. Às vezes, o cansaço o tinha dominado. Antes de sua mãe adoecer, ficou sabendo que a sua esposa estava grávida do terceiro filho. E ele era quem assumia todas as contas da casa. Além do trabalho como motorista numa firma reconhecida de Sorocaba, ainda trabalhava como taxista. E mesmo juntando todo o dinheiro que ganhava, ainda assim, não seria nada fácil ter um novo filho com aquela situação. Foram várias vezes que ele teve que fazer um bico ou outro para conseguir dar conta de pagar todas as contas. A sua esposa era um doce de pessoa e ele a amava muito. Um terceiro filho com ela seria uma bênção com certeza. E ele não se arrependeu nem um minuto da vida que estavam tendo. Embora ele tivesse que acordar antes do sol se pôr e fosse o último que dormia na casa. Ainda assim, ele agradecia a Deus pela família que ele tinha e por ser uma pessoa capaz de correr atrás daquilo que precisava. Realmente, a doença da mãe lhe pegou desprevenido. Na verdade, pegou a todos desprevenidos. E ver a mãe morrendo ao longo daqueles meses, mesmo sem ela tão sorridente, sempre tão atenta e carinhosa, sempre agradecida aos filhos que tinha, foi tão difícil para ele. Desdobrava-se para conseguir dar conta das suas muitas obrigações em casa e com a sua família, e para também arranjar tempo para cuidar da mãe. As críticas da irmã lhe batiam forte no peito. Em nenhum momento ele abandonou a mãe à própria sorte. Ela, a mãe mesmo, que lhe apoiava a conquistar e lutar por tudo aquilo que hoje ele tinha, e em nenhum momento ela lhe falou nada sobre qualquer falta dele para com ela. Ao contrário, sempre lhe agradecia o carinho e a atenção, sabendo que ele dava um duro danado para estar lhe atendendo e tão próximo dela. A irmã não viu assim. Ela sentiu falta de ter Carlos Antônio mais próximo no começo. E depois, algumas falhas dele atrapalharam sua organização. E não demorou para que estivessem discutindo e trocando farpas, até que a situação da morte da mãe agravou a relação tão complicada. E depois as discussões e disputas judiciais a respeito da herança chegaram por destruir, ou pelo menos enfraquecer, os laços que existiam entre os dois. E foi assim que seguiram, separados. De um lado, Maria Alice partiu para cuidar da sua filhinha e dar conta também do seu trabalho como enfermeira. E Carlos Antônio permaneceu a cuidar da sua família, sem nunca deixar que as críticas da irmã, naquele período tão difícil, refletissem sobre o seu caráter. O trabalho, a família, os muitos compromissos foram fazendo o tempo passar rápido. Carlos Antônio, como sempre muito trabalhador, era incansável no seu propósito de fazer tudo o que podia pelos seus filhos e sua esposa. Seu tempo era muito corrido, mas ele estava sempre precisando de mais algum dinheiro para que tudo corresse bem com as contas e pendências da casa. Foi por isso que, quando o Natal se aproximou, ele aceitou um emprego como Papai Noel no shopping. Era um trabalho de 2 horas, então dava para encaixar bem nos seus planos e ainda seria um extra para as várias contas que aparecem no final do ano. Matrícula das crianças, livros do ano novo, roupas e fardamento escolar. Era muita coisa para ele dar conta e precisava trabalhar para que tudo desse certo. O trabalho era muito divertido, diferente do trabalho como motorista e do trabalho como taxista. Se fantasiar de Papai Noel e receber as crianças era algo especial para ele. Ter 3 filhos só lhe mostrava o tanto que ele amava e tinha paciência com crianças. Não cansava de brincar e sorrir com eles. Aquela seria uma experiência incrível
incrível, ele pensava. Só que ele não poderia acreditar que o maior presente de Natal dele ainda estava por vir. O Natal se aproximava e o shopping ia ficando cada vez mais lotado. Embora aquele monte de enchimento que haviam colocado para preencher nele a figura do nobre velhinho poderia parecer desconfortável. Carlos Antônio se divertia com tudo aquilo, ouvindo os pedidos, gargalhando gostosamente como o velho Noel e abraçando a todos os que chegavam, sentavam no seu colo e lhe falavam seus desejos de Natal. A magia do Natal estava no ar. Bem próximo dele, um coro de duendes cantava músicas natalinas e o shopping havia providenciado neve artificial. Então, realmente, a beleza do local, com todas as luzes multicoloridas e músicas alegres, com sinos festivos nas lojas e a neve branquinha caindo, dava um ar de que estavam em um local completamente diferente da cidade. Um local onde a mágica do Natal podia realmente acontecer. Só não esperava o Papai Noel que a maior surpresa da noite seria para ele. E foi transcorrendo a noite na alegria da noite de Natal. As crianças sentavam no colo dele e discorriam uma lista de vários presentes. Alguns pegavam na barba branca e longa da fantasia, outros o abraçavam gostosamente. E não eram só as crianças que se divertiam. Os adultos também estavam bem animados e alguns até brincavam de sentar em seu colo e pedir algo também. Ele levava na maior esportiva e ria como o Papai Noel, alisando a enorme barriga que seus enchimentos lhe davam. Foi quando, de repente, lhe pula no colo alguém que ele conhecia muito bem. Os cabelos loiros cacheados, presos com um lencinho no cabelo, o vestidinho de ursinho, ele não teve como não se emocionar. Era sua sobrinha, filha da sua irmã, que ele não tinha contato há mais de 10 anos. A separação entre eles foi algo tão drástico, ele havia perdido boa parte da infância da sua sobrinha. Ela estava encantada com o Papai Noel. Lhe falou sobre vários presentes que ela queria ganhar e como ela tinha sido uma boa menina aquele ano. Nossa, como ela era desenvolvida e falante. Devia ter uns 8 anos, já ele mensurou. E ficou lá entretido, ouvindo todos os pedidos da sua sobrinha, sem que ela sequer soubesse que ali atrás daquela roupa vermelha, o coração dele pulsava de alegria. Foi quando a mãe da garotinha, a irmã de Carlos Antônio, se aproximou deles. Ela, com certeza, não o estava reconhecendo naquela fantasia. Quem o reconheceria com aquela barriga toda e aquela barba branca? Mesmo assim, Carlos ficou gelado. Lembrou do tempo em que eles discutiram e teve um frio na barriga. Ele não queria que as coisas tivessem terminado assim. Seu coração ainda estava partido, embora os anos tenham se passado. Foi então que uma coisa que só a magia do Natal pode explicar aconteceu. Quando a menininha saiu, lhe dando um abraço apertado que ele retribuiu, algo que ele não podia sequer esperar aconteceu. A sua irmã sentou no colo dele, como outros adultos e crianças fizeram. Ele ficou congelado. Seu coração parecia que ia sair da sua boca. Mas ela não o reconhecia atrás daquela barba e daquelas vestes. Então ela chegou bem perto do ouvido dele, como se quisesse falar só para ele, e desabafou. Papai Noel, eu preciso dizer que eu não sei se eu tenho sido uma boa menina. Ela deu um suspiro longo e continuou. Eu queria lhe dizer o contrário, mas o meu coração está me punindo. O pobre Carlos Antônio ficou sem saber o que fazer, com a irmã no seu colo desabafando. E ela prosseguiu. Há um tempo eu perdi minha mãe. Isso foi muito difícil para mim. E como se não bastasse isso ter acontecido, eu acabei me descompensando com o meu irmão e me afastei totalmente da família dele. Uma lágrima correu no rosto dela e o coração do irmão ficou apertado. Ele não conseguia dizer nada e ela continuou. Então, eu sei que tudo o que passamos não foi fácil, nem para mim, nem para ele. Eu não tenho coragem de falar com ele e pedir perdão por todo o mal que eu causei a ele. Mas queria pedir que o Senhor levasse muita paz e harmonia para a casa dele e que ele fosse muito feliz,
com a esposa e os 3 filhos dele. Carlos não podia acreditar no que estava acontecendo. Os seus olhos encheram de lágrimas também. Então, a mulher lhe deu um beijo no rosto e agradeceu. Muito obrigada por me ouvir, Papai Noel. Eu sempre acreditei na magia do Natal. E se levantou com a cabeça baixa, pegou a mão da filha, limpou o rosto das lágrimas e começou a se afastar. Meu Deus, que sentimento era aquele que estava no coração de Carlos? Era muita informação para ele processar. Estava recebendo tudo aquilo que a irmã havia dito para ele sem nem saber que era ele que estava por baixo daquela fantasia. Como aquilo poderia estar acontecendo? Então, antes que a mulher se perdesse na multidão, ele finalmente criou coragem e gritou: Maria Alice, eu te amo, e saiu em direção a ela. A mulher reconheceu a voz do irmão e, quando virou, deparou-se com o Papai Noel tirando sua barba e se aproximando dela, revelando que realmente era seu irmão que estava sob aquela fantasia. Como aquilo poderia ter acontecido? Ela não acreditava naquilo. Mas não havia mais dúvidas, nem mágoas para serem discutidas. Os dois se abraçaram e choraram juntos, e todos que estavam na praça do shopping sentiram aquela demonstração de amor e bateram palmas. Foi uma louvação e os dois ficaram ali, abraçados, enquanto as pessoas aplaudiam a linda cena. Talvez nem todas as coisas consigam se resolver como numa mágica de Natal. Talvez a verdadeira mágica de Natal seja a gente ter coragem de tirar as coisas empoeiradas do coração e refletir a luz de amor que existe dentro da gente. Talvez a gente precise perdoar ou reconhecer, e seria importante que tivéssemos coragem para manifestar esse amor no mundo. Nem sempre estaremos na hora certa e no lugar certo, mas com certeza o amor é capaz de fazer tudo transformar. Chegamos ao fim de mais uma história. Pedimos que você compartilhe com todos os amigos que você ama. E se precisar de uma ajudinha, compartilha com aquela pessoa que você gostaria de falar no Natal e ainda não conseguiu. Aproveita e aperta o nosso sininho para receber todas as notificações de nossas próximas histórias. E que todos tenham um excelente Natal esse ano, cheio de prosperidade e amor. Que a magia do Natal também aconteça com você, fazendo todas as coisas boas que tiverem de acontecer prosperarem com leveza e alegria na sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo!